Vocês já viram a nomenclatura de compostos inorgânicos e hoje e na próxima aula nós vamos ver alguns dos princípios da nomenclatura orgânica. Claro que nós vamos ver só uma pequena parte de tudo isso, porque tem compostos que são enormes e é bem difícil nomear, então a gente só vai ver os mais simples. Bom, por causa do grande número de compostos orgânicos que foram sendo descobertos, a gente viu na primeira aula de orgânica que já existem vários e vários milhões de compostos orgânicos descobertos, e com cadeias carbônicas, ou seja, carbonos ligados entre si várias e várias vezes, com cadeias grandes, cadeias pequenas ou cadeias ramificadas, com ciclos, anéis, certo? Tinha muitos compostos para nomear. E não dá pra gente dar qualquer nome para eles, senão a gente acaba confundindo. Como, por exemplo, acontece com as plantas. Muitas vezes, duas pessoas conhecem uma planta por dois nomes diferentes. E os dois nomes de plantas existem, só que uma dessas pessoas está errada e ela está nomeando essa planta de uma forma errada. Uma das coisas que a gente pode pensar nisso é o tal do boldo, aquele chá de boldo que as vovós têm, sempre uma planta no quintal, na frente de casa. Em geral, não é boldo verdadeiro. Em geral, é uma planta chamada, se eu não me engano, Plectanthus barbatus, e é o boldo falso. Ele tem algumas propriedades para melhorar o estômago, mas ele é diferente do boldo verdadeiro, que também é conhecido como boldo do Chile, e na verdade é uma árvore. Então, para que eu estou falando isso? Para a gente saber que quando a gente tem uma grande quantidade de coisas, sejam plantas, sejam compostos, a gente tem que ter um modo de padronizar o nome disso para a gente saber a qual a gente se refere e não se enganar. Porque imagina se esse boldo falso, na verdade, tivesse moléculas orgânicas extremamente venenosas, em vez das moléculas benéficas que as pessoas procuram no momento que elas querem tomar um chá medicinal. Poderia levar à morte por causa da confusão de nome de compostos. Então, a partir de 1911, vários cientistas se uniram e começaram a pensar em nomes para esses compostos que pudessem ser entendidos em qualquer parte do mundo. Certo? É claro que devido à tradução, às vezes ganha um sotaque diferente, uma pronúncia diferente, algumas sílabas diferentes, mas a construção do nome em si é a mesma. E essa nomenclatura tem base na IUPAC, certo? Que seria um grupo de pesquisadores, né? Uma associação de pesquisadores para normatizar esses nomes. E no começo ela era baseada nas propriedades dos compostos, como local de obtenção, até o nome do descobridor. Só que imagina você decorar o nome de centenas de pessoas, ou um cientista só que descobriu 39 compostos. Todos os 39 compostos vão ter o nome dele, vai chamar tipo João 1, João 2, João 3. Como que a gente vai saber diferenciar? Então, esse ácido, que é o ácido acético, que a gente vai aprender pela nossa nomenclatura IUPAC, no começo não, né? Um dos primeiros nomes dele, e um nome que às vezes a gente ouve, é ácido fórmico. Por quê? Porque algumas espécies de formiga produzem esse ácido que fica presente no veneno delas. Então, de formiga, ácido fórmico. Ou ácido acético. Por que acético? Porque acetum, em latim, significa azedo. Mas se os nomes continuassem dessa forma, a gente ia ter que aprender latim além da química orgânica, né? Então a gente já vê que atualmente a gente chamaria de ácido etanoico, certo? Ácido lático, porque ele é presente no leite e em processos de fermentação. Álcool metílico, porque vinho, mais ile, que significaria madeira. Então, da onde eles são obtidos?
E a gente vê também que um composto pode ter vários nomes diferentes. Essa molécula eu já apresentei para vocês antes, ela é conhecida como acetona, certo? É acetona de remover esmalte, de fazer purificação de drogas, é a mesma acetona. Só que olha o tanto de nomes que ela pode ter. Ela pode ter o nome de propanona, ou ela pode ter 2-propanona, porque o grupo, esse grupo indicador dela, né, o grupo funcional dela está no carbono 2. Ela pode ser chamada de dimetilcetona, porque esse grupo aqui é chamado o grupo funcional cetona, e ela teria um carbono para cada lado, então metil, dimetilcetona, certo? E qual dos nomes é o correto? Como aqui já diz, todos. O que a gente mais tem que entender é a lógica por trás da nomenclatura, certo? Então, os compostos, por mais que eles tenham vários nomes, esses nomes não devem ser repetidos entre compostos, tá? Então, você não pode nomear outro composto de dimetilcetona, de forma nenhuma. E o nome deve ser tal qual que, a partir da estrutura, você consiga escrever o nome, e a partir do nome, você consiga escrever a estrutura. Então, se num exercício eu der para vocês o nome e o PAC, que em geral é esse que a gente usa, o após 93, depois de eu dar esse nome para vocês, vocês têm que saber desenhar a molécula. E se eu der uma molécula num exercício e pedir o nome, vocês, em teoria, teriam que conseguir também. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Acho que tudo certo. Ah, não, tudo bem, deixar a aula gravando. Eu também gravo, mas não tem problema. Uma das formas que a gente dá a nomenclatura é chamada de nomenclatura substitutiva. No que ela confere? A gente tem três seriam classes de organização das palavras, né? A gente teria o prefixo, o sufixo e o radical, né? E no caso, quando a gente causa a variação do sufixo, prefixo, a gente pode indicar a substituição de átomos de hidrogênio a um átomo do esqueleto de uma cadeia principal de grupos por grupos funcionais. E o que significa isso? Bom, para a gente dar um nome, a gente tem que estar baseado nos carbonos e hidrogênios. Conforme a gente vai substituindo os hidrogênios que estão ligados no carbono por outros átomos, como outros carbonos, a gente vai substituindo o nome também. Então, a substitutiva, a gente substitui o prefixo, sufixo, em alguns casos o infixo, etc. Tá? Então, eu acho que eu tinha falado errado. No caso aqui, se eu não me engano, é prefixo, aqui é infixo e aqui é sufixo. Mas, o que significa? A primeira sílaba ou duas sílabas podem indicar o número de carbonos da cadeia principal. No meio, a gente indica qual que é o tipo de ligação. Se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla, tripla, tá? E por último, a gente indica a função orgânica. Se é uma cetona, um aldeído, um ácido carboxílico, álcool, éster, amida, amina, fenol, etc. Tá? Então vamos começar pelo prefixo, que é aqui no comecinho. Ele indica o número de carbonos da cadeia. Para você dar o nome da cadeia principal, você precisa enumerar os carbonos. E para você dar o número dos radicais, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, você também tem que saber o número dos carbonos. Então, essa tabelinha vocês têm que ter de cor. Quando a gente tem um carbono, o prefixo é met. 2, et.
3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec, 12 dodec. Aí depois a gente não costuma usar muito não, tá? Mas isso daqui, met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, num, dec, undec, dodec, é importante a gente saber. Não é tão difícil decorar do 5 até o 10 porque é mais comum da gente ver, né? Então, o Brasil é pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão, mas quando ele é campeão a gente não fala que ele é metcampeão, né? Então, os primeiros números de carbonos são um pouquinho mais difíceis da gente decorar, mas é muito importante. Se der tempo eu vou cantar a musiquinha que eu fiz, que ajuda a gente a decorar. Embora eu saiba que vocês odeiam musiquinhas. O infixo, que fica aqui no meio, significa, ele indica qual que é o tipo de ligação entre os carbonos. Então, se entre os carbonos só tem ligação simples, ou seja, ele é um alcano, o infixo dele é an, tanto é que alcano, an. Se ele tem pelo menos uma ligação dupla, ele tem o infixo em, como os alcenos, que só tem carbono e hidrogênio e tem alguma dupla. Vamos supor que uma molécula tenha 100 carbonos ligados, 99 estão ligados por ligação simples e 1 está ligado por ligação dupla. O infixo vai ser em, tá? Em. Não interessa quem tem mais ligações, interessa se tem alguma dessas ligações ou não. Ai, mas como que eu vou saber quantas ligações duplas teria nessa molécula de 100 carbonos? Em geral, a gente também tem que identificar o número do carbono que está envolvido nessa ligação. Então, vamos dizer que essa dupla está entre o carbono 1 e o 2. Então, seria sei lá, centeno, tá? Ligação tripla, in, como os alcinos. Então, alcanos são aquelas moléculas que só tem carbono e hidrogênio com ligação simples, alcenos tem pelo menos uma dupla, alcino tem pelo menos uma tripla. Isso é indicado por ligações simples, duplas, triplas entre carbonos, tá? Se ele tem uma dupla ligação com oxigênio, ele não vai ganhar o infixo em. O que muda se é uma ligação simples ou uma dupla com oxigênio vai ser a função orgânica, que é uma coisa bastante diferente. Tudo isso que a gente está vendo são os tipos de ligação entre carbonos. Então a gente vê o número de carbonos, o tipo de ligação de carbonos, tá? Se ele tem duas ligações duplas, ele pode ser chamado adien. Nem para todas as moléculas a gente usa esse termo. Da mesma forma, duas triplas, adin, três duplas, atrien, uma dupla e uma tripla, emin. A gente não costuma usar daqui para baixo, tá? O máximo que a gente usa é até duas ligações duplas. Então, só ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, carbono, carbono. Classe. Pode até parecer confuso se vocês não viram orgânica ainda, se vocês não tiveram orgânica na escola ainda. Mas nas próximas aulas a gente vai voltar revendo cada classe individualmente. Essas classes têm nomes diferentes e as fórmulas delas são diferentes. E elas têm propriedades completamente diferentes uma das outras. Como o próprio nome diz, os ácidos carboxílicos são ácidos, então eles têm ligação terminal COOH. Como assim COOH? Isso daqui indica que tem um carbono terminal, em cima liga uma dupla O e depois liga um OH. Deixa eu ver se tem aqui. Isso daqui é um grupo ácido carboxílico. Então, COOH indica isso.
carbono, uma dupla O e depois um OH ligado no carbono, tá? Terminal. Então aqui a gente vê vários ácidos. E aqui tem só OH no final. Então ele é um álcool. Esse grupo aqui é só um OH ligado no carbono, também é um álcool. Aqui, quando a dupla O está no meio da cadeia, ela é uma cetona. Então a gente vai ver tudo isso. Quando é um ácido carboxílico, a gente tem que dar o nome ácido, então o sufixo vem aqui antes, na verdade vem depois, né, o sufixo, mas quando tem ácido vem antes e depois. Então, ácido, número de carbonos, tipo de ligação, função. Vamos supor que tem 2 carbonos, só ligação simples, e o final é um ácido carboxílico. Então, quando é ácido, a gente põe o nome no começo, vai chamar ácido, número de carbonos 2, met, et, então ácido, et, ligação, só tem simples, an e função, termina aqui com oico, então seria ácido etanoico, ácido etanoico. Alcoóis e fenóis tem OH. A diferença, os alcoóis podem ser em grupamentos, cadeias normais, ciclos, e os fenóis só aparecem quando eles estão ligados diretamente em anel aromático, e a terminação é em ol. Novamente, 2 carbonos, só ligação simples, e tem um álcool. Et-an-ol, etanol. Aldeídos, termina em al. Amidas, termina em amida, é bem fácil. Amina, em amina. Carboxilato, em oato. Cetona, ona. Éster, oato de, não sei o que lá, ila, tá? Nitrilas, a gente chama alguma coisa e aí termina com carbonitrila. E tióis, se tem um enxofre, a gente termina chamando de tiol. Pode parecer muita coisa, muito confuso, mas com a prática vai facilitar bastante. Em geral dá pra gente ver... Oi? O Gustavo, ele perguntou se a ligação dupla, por exemplo, for fora da cadeia principal. Tá. Em geral, pra gente nomear, tem muitas regras, tá? E uma dessas regras diz que, claro, sempre que possível, a dupla tem que estar dentro da cadeia principal, tá? Eu não sei se a gente vai ver algum caso que ela esteja fora, mas se estiver fora, tem como você dar o nome no radical. Ou seja, eles vão vir todos antes. Daqui uns dias, vocês vão ver umas moléculas chamadas tipo assim: 1,2,7, sei lá, metanal. Umas coisas meio... Na verdade, essa molécula não existe, que eu acabei de falar, né? É impossível dela existir. Mas exemplo para vocês terem noção do tamanho que podem ser as moléculas. Os nomes vão ficar cada vez maiores. Então, essa hipótese de ter uma dupla carbono-carbono fora da cadeia principal, ela é bem mínima, porque uma das regras que a gente vai ver hoje ainda é incluir as duplas e triplas na cadeia principal. Espero que esteja respondido. Para nomear, a gente já viu essa molécula dezenas de vezes na aula de geometria, na aula de polaridade, certo? Nas revisões. Então, para nomear, o que a gente tem que fazer? Ver quantos carbonos tem. Quantos hidrogênios tem? Dane-se. Quantos oxigênios? Nesse momento, dane-se. Um átomo importante para a gente fazer a contagem é o carbono. Deixa eu ver o que eu ouvi aqui. Então a gente tem um carbono. Quando a gente tem um carbono, qual que é a sílabazinha que a gente usa? Qual que é o prefixo? Met. Tipo de ligação. Não tem outro carbono, então não tem como ele fazer qualquer ligação. No caso, a gente considera que ele tem uma ligação simples, tá? Apesar de ele não ter outro carbono. Então a gente chama de an.
E a função orgânica? Ele é um hidrocarboneto. O que significa? Só tem carbono e hidrogênio. Não tem nenhum outro grupo funcional. Então ele termina com O. Tá? Hidrocarboneto termina com O. Juntamos o nome metano. Metano. Esse daqui é o metano, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. Tá? Em biologia, provavelmente vocês vão ver isso com a Ana, eu acho. Vamos continuar nomeando. Então a gente sempre tem que seguir essa ordem. A princípio, número de carbonos, tipo de ligação, função. Nesse daqui eu coloquei a representação em palitinho e a representação de átomos. Lembrando que em cada ponta tem um carbono. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, certo? E todos os ligantes que não estão sendo mostrados são hidrogênios. Esse carbono é um carbono primário, porque ele só se liga a esse carbono. Então, um carbono que só se liga em um carbono vizinho, ele é primário. O da outra ponta também é primário, que se vocês olharem, a molécula é exatamente igual dos dois lados. Esse carbono aqui, ele é secundário, porque ele se liga em dois carbonos vizinhos, tá? Carbono primário na ponta. Ele só se liga com um carbono, então sobram 3 ligações para fazer com hidrogênio. Esse já faz 2 ligações com carbono, então sobram 2 para fazer com hidrogênio. Tá? É um hidrocarboneto. Então, tá. 4 carbonos, met, et, prop, but. Então, o nome but, só ligação simples, an. Ele é um hidrocarboneto, O. Então, ele é o butiano, butano. Tá? But indicando 4 carbonos na cadeia principal. Esses carbonos só fazem ligações simples entre si. O é um hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios. E a mesma coisa para as demais moléculas. Então, a gente já sabe que essas também são hidrocarbonetos. Só tem carbono e hidrogênio. Como que eu sei disso? Pela cor dos átomos. Geralmente, quando a gente vai representar, a gente põe o carbono de cinza, hidrogênio de branco. Mas eu preciso decorar isso? Não. Só o carbono consegue formar cadeias. Então seria impossível tudo isso ser oxigênio. Tá? Então a gente vai pela lógica também. Dessa forma, se a molécula só tem 2 cores, quer dizer que ela só é composta por 2 átomos. E se for uma molécula orgânica, esses átomos provavelmente serão carbono, que tem que ter carbono na molécula orgânica, e o outro muito provavelmente vai ser hidrogênio. Se tivesse um oxigênio, provavelmente teria uma bolinha vermelha ligada aqui. Contando o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct. Então, oct. Só ligação simples, an. Hidrocarboneto, O. Octano. É um dos principais componentes da gasolina. Esse grandinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec, undec, dodec. Então, dodec. Só ligação simples, an. Hidrocarboneto, O. Dodecano. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá facinho por enquanto? Creio que sim. Esse começo é mais fácil de entender. Então, se vocês não estiverem entendendo, me fala agora que dá tempo de voltar, porque depois só vai embananando. Agora, eu coloquei outros tipos de ligação e outras funções. Então, vamos começar pelo menorzinho. Quantos carbonos tem? 2. Met, et. Tipo de ligação dupla. Então, o
Infixo vai ser em. E é um hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênios. Então, o eteno. O eteno é um hormônio vegetal. Então, uma molécula desse tamanhozinho controla grandemente a maturação dos vegetais. É uma molécula muito pequena, ela é apolar, então ela só faz ligações de Van der Waals, que são bem fracas. Por ela ser muito pequena e fazer só ligações muito fracas, ela é extremamente volátil, ou seja, ela consegue evaporar muito fácil. Por isso, que quando você deixa uma banana madura perto de outras bananas, elas maduram mais rápido, porque a banana madura começa a liberar o eteno, que é um gás. Esse gás atinge as bananas vizinhas e estimula o processo de maturação. Da mesma forma, se você deixar um cacho de banana na sacolinha de mercado sem abrir, o gás fica retido lá dentro do plástico e as bananas amadurecem muito mais rápido. Isso funciona com várias e várias frutas, tipo mamão, goiaba. Por isso que, sei lá, para maturar um abacate, as pessoas embrulham em papel para manter conservado o gás. Se vocês quiserem fazer um experimento, é muito legal. Vocês podem pegar duas bananas da mesma penca, né, e elas têm que estar meio que da mesma cor. E você pega essas duas bananas verdes e põe uma numa sacolinha de papel ou de plástico e fecha muito bem. A sacolinha não pode ter furo. E a outra banana você deixa ao ar livre. Se você acha que a luz pode influenciar, sei lá, põe as duas bananas num lugar escuro, mas elas têm que estar no mesmo lugar, uma embrulhada e a outra aberta. Depois de uns 5 dias, vocês vão ver que a banana que estava embrulhada está muito madura ou até podre e a banana que estava ao ar livre está no estado de maturação bem anterior. Isso é muito legal, esse experimento. Eu já fiz para a escola. Aqui, 2 carbonos, et, uma ligação tripla in. Então, simples, dupla, tripla. Vamos seguindo as vogais A, E, I. Então, an, en, in. Tá? Então, et, in é um hidrocarboneto. Esse é o etino. Ok? Aqui embaixo, quantos carbonos tem? 1, que está aqui desenhado. 2, 3, 4. E aqui está o último, que é o quinto. Porque nessa ponta está falando que tem um hidrogênio. Se está mostrando o átomo que está ligado lá, quer dizer que na ponta da linha não é um carbono mais, tá? Aqui ele está mostrando, nessa ponta é um carbono. Aqui ele não mostra que é um carbono, mas ele também não diz que é um outro elemento. Então, por suposição, é carbono. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Met, et, prop, but, pente. Pente. Esse grupo, um carbono, dupla O, H no final. Depois vocês vão decorar, mas é um aldeído. Deixa eu voltar lá. Aqui, um aldeído é um CHO. Qual é o sufixo dele? Al. Então ele termina com al. E ele só tem ligações simples. Então, an. Dessa forma, ele é um pente-an-al. Ele é o pentanal. Ok? Pentanal. Essa molécula maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela tem 9 carbonos. Só ligação simples e um ácido carboxílico. Então ela é um ácido, né? Porque o nome vai antes, nonanoico. Ok? Ácido ióico indicam que é um ácido carboxílico, 9 carbonos, só ligação simples entre carbonos. Então aqui a gente já sabe, ó, o finalzinho diferencia qual que é a função orgânica.
O para hidrocarboneto, al para aldeído, oico para ácido carboxílico. Como que a gente numera a cadeia? As cadeias vão ficando grandes e aí a gente começa a ter necessidade de numerar para mostrar aonde fica uma função ou uma insaturação. No caso do propeno, tanto faz você numerar assim, tá? Porque se você girar a molécula, ela é a mesma, tá? Essa molécula é exatamente a mesma que essa, você só está girando ela. Só que ela vai, se ela for crescendo, já fica diferente. Por exemplo, essa ligação está entre o carbono 1 e o 2. Essa daqui está entre o 2 e o 3. Então, se você gira ela, ela não fica entre o 1 e o 2 de novo. Para elas serem iguais, teria que ser o caso de baixo, entre 1 e 2 ou entre o carbono 3 e 4. Aí seria a mesma coisa. E a diferenciação é feita indicando a posição da ligação dupla por números. Então a gente tem que numerar os carbonos em sequência, tá? Então em fila vai numerando, começando pela ponta, sempre pela ponta, você não pode começar contando pelo meio, e sempre deixar o menor número possível para o carbono da ligação dupla. Nos casos aqui que ele está na ponta, o menor número possível vai ser 1. Aqui, tanto faz você começar numerando esse lado por 1 ou esse por 1, porque de qualquer jeito a dupla vai estar no carbono 2, tá? Então aqui vamos ver as numerações. A numeração incorreta determina esse carbono como 1 e aqui como 3. Lembrando que a gente vai dar o nome da ligação no primeiro carbono que ela se liga, então no carbono de número menor. Se ela se liga entre o 3 e o 4, o nome dela vai para o 3, tá? Aqui a gente teria a dupla no 3. Só que tem uma forma de numerar que a dupla fica no 1. Então, 1, 2, 3, 4. Se essa molécula estiver girada, a gente vai começar o 1 pelo outro lado, tá? Por quê? Porque o 1 tem que ficar perto da insaturação. Não tem isso do 1 começar na direita sempre ou na esquerda sempre. O 1 começa perto das insaturações ou funções orgânicas, ok? Então a numeração correta é sempre aquela que dá o menor número para a insaturação nesse caso. Aqui embaixo, ambas estão corretas, porque como a gente tinha discutido aqui, por onde você começa chamando de 1, a insaturação vai estar sempre entre o 2 e o 3, então vai chamar 2. Qual que é o nome dessa molécula? Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. But, ela tem uma dupla no carbono 1, então ela vai ser, e é um hidrocarboneto, então nesse caso ela vai ser uma but-1-eno, ou o 1-buteno. Esse 1 significa que o en é uma única ligação dupla que está entre o carbono 1 e o 2. Aqui, 4 carbonos também, só que a dupla está no 2. Vai ser o but-2-eno, ou 2-buteno. Essa ordem a gente pode variar dependendo da nomenclatura, tá? Então, esse é o 1-buteno, esse é o 2-buteno. Eles têm, se eu não me engano, o mesmo número de carbonos e de hidrogênios. Tá? Não, acho que esse daqui tem mais. Mas, enfim, dá pra gente diferenciar. Se eu te falar que eu tenho uma molécula chamada buteno, você não vai saber se o buteno é 1-buteno ou 2-buteno. Então você tem que enumerar da forma correta. Da mesma forma, a ligação, o grupo funcional tem que ter tem que estar no carbono da menor numeração possível. Então a gente numera os carbonos e os grupos têm que estar nos carbonos de menor número possível. Então aqui que tem uma hidroxila, que é o grupo que dá o nome de álcool, tá? OH chama hidroxila. Se a gente tem só um OH ligado no carbono, ele é chamado de álcool. Então, nomeando da esquerda para a direita, o grupo OH fica no carbono 1. Se a gente nomear ao contrário, ele fica no 3. O correto é ele está no menor número possível, que é o 1. Então, essa molécula vai se chamar MET-ET-prop, seria o 1-propanol.
ou propan-1-ol. Aqui é 2, tanto faz o lado que você começa a nomear, vai sempre coincidir do álcool estar no carbono 2. Então esse vai ser o 2-propanol. Então o 1-propanol para o 2-propanol são moléculas bastante diferentes, tá? Vamos ler aqui. Compostos insaturados, certo? Tem ligação dupla, onde os carbonos da ligação dupla ou tripla terão sempre números consecutivos, ou seja, um em seguida do outro. A posição da insaturação é sempre indicada pelo menor dos dois números. Então, a ligação entre carbono 1 e 2, o nome da ligação vai ser 1 que a gente coloque, não 2. Porque a gente sabe que os carbonos estão sendo ligados um em seguida do outro. Então, se ela está ligada no 1, consequentemente, ela vai estar ligada no 2 também. Tá? Compostos cíclicos. Se tem um grupo funcional só, como uma ligação dupla, ou uma ramificação, ou um grupo funcional, o carbono daquele ciclo que tem essa insaturação ou grupo vai ser o carbono 1. Então, se a gente tiver o ciclohexanol, nesse caso a gente não precisa dizer que é o ciclo 1-hexanol. Por quê? Porque só tem um grupo funcional. Se tem um grupo funcional só em um ciclo, ele vai estar sempre na posição 1. Aqui é o ciclopenteno. Também não precisa dizer que é na posição 1, porque para a gente enumerar vai ser sempre pela 1. Por que nas cadeias abertas não é assim? Porque na cadeia aberta você tem que começar pelas extremidades. Aqui a gente pode começar por qualquer canto da molécula, né? Porque é um ciclo. Então, o 1 fica sempre nas funções ou em saturações. Nomenclatura de cadeia ramificada. Professor? Oi? A Melissa, ela perguntou, então os carbonos com ligação dupla tem que ter o menor número possível? Isso, sempre os carbonos de ligação dupla ou grupo funcional terão o menor número possível. E no caso de uma molécula que tenha uma ligação dupla em uma ponta e tenha uma hidroxila ou um grupo funcional na outra ponta, por qual que a gente começa a nomear? É isso que a gente vai ver a partir de agora e na próxima aula. Existem prioridades, ok? Então, o primeiro passo de tudo isso é a gente descobrir quem que é a cadeia principal. Aqui tem alguns exemplos de cadeia principal. Quem é ela? É aquela que contém, nessa ordem de prioridade, os grupos funcionais, as insaturações, o ciclo, o maior número de carbonos, o maior número de ramificações. Então, se a gente tem uma dupla numa ponta e um grupo funcional na outra, o carbono que vai ser o número 1 é o de maior prioridade. Então, a gente sempre começa pelo grupo funcional. Mas aí a dupla ligação, a insaturação, ela vai ficar com um número de carbono muito grande. Não tem problema. Essa é a regra. Entre grupo funcional e insaturação, o grupo funcional ganha o número menor. Ok? E aí a gente tem que, nesse exemplo, são só cadeias abertas, sem grupos funcionais ou insaturações. Se não tem grupo funcional e não tem saturação e é uma cadeia aberta, a gente já descarta esses 3 itens de prioridade, certo? Não tem como a gente classificar aqui por esses primeiros fatores. Então a gente começa pelo maior número de carbonos. Qual seria a cadeia principal? Essa daqui que tem 5 carbonos e aqui tem um carbono só, é chamado de ramificação. Então isso daqui vai chamar grupo metila. A gente vai ter um 3-metila pentano, tá? Ou 3-metilpentano. Por quê? Porque no carbono 3 do pentano, que é a cadeia principal, a gente tem um metil. Isso parece simples, mas vamos supor que não tivesse grifado. Poderia ter 1, 2, 3, 4 carbonos e considerar isso a ramificação. Por que estaria errado? Porque pela ordem de prioridade,
vem primeiro o que tem maior número de carbonos. Então, uma cadeia principal de 4 carbonos e uma ramificação de 2 carbonos, ou é melhor uma cadeia principal de 5 carbonos com uma ramificação de 1 carbono? É melhor a cadeia principal maior sempre que possível. Aqui, novamente, a cadeia principal vai ser essa que tem 3, 6 carbonos. Por quê? Se a gente contar retinho assim, teria 1, 2, 3, 4, 5. Então ela seria um pouquinho menor. Então a cadeia principal, se for aberta, sem grupo funcional ou em saturação, ela é sempre aquela que tem mais carbonos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E se a gente contar essa daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa não poderia ser a principal. E aqui, 1, 2, 3, 4, também não dava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, também não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, também não. Então a maior cadeia possível que a gente acha é essa aqui, ó. 7 carbonos com uma ramificação de 2 e uma ramificação de 1. Vocês vão ter bastante exercício para fazer disso e a gente vai retomando durante as próximas aulas. Essa molécula grandona, ela vai ter várias ramificações. Como que a gente vai encontrar a cadeia principal? Numerando. Então, se a gente numera assim, esse daqui como a principal, a gente vê que ela tem 6 carbonos. Se a gente faz assim, meio que na diagonal, a gente vê que ela tem 7 carbonos. Se a gente faz em outra forma, novamente, 7 carbonos. Mas se a gente faz assim, a gente descobre 8 carbonos. Esse é o maior comprimento possível. Então, essa é a cadeia principal, com 3 ramificações. Então, a gente vai ter uma ramificação no carbono 3, uma no 4 e uma no 5. Então, ela seria um 5-etil, 4... Não, ela seria um 4-butil, 5-etil, 3-metil-octano. Tá? Vocês vão aprender a fazer tudo isso. E aí, eu começo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A gente tem que seguir as ordens de prioridade. Então, primeiro, grupo funcional, insaturação, ciclo, maior número de carbonos. Aqui, se a gente contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, vai ter 8 carbonos do mesmo jeito. Então, a gente vai para a última prioridade. Maior número de ramificações. Então, aqui vai ter o mesmo número de ramificações. Por onde a gente pode começar para facilitar? Isso vocês vão ver na próxima aula. Mas quando tem muitos radicais, a gente começa nomeando em ordem alfabética. Então vocês devem ter visto que eu comecei pelo butil, depois eu fui para o etil e terminei com o metil. Então, o melhor que a gente pode fazer é deixar o butil no menor carbono possível. De qualquer jeito, o butil está no 4. Então, qual que é o próximo que a gente tem que deixar? O etil, que é 2 carbonos. Ele está aqui sendo mostrado no 5. Então, tipo, nesse caso meio que pode até tanto fazer. A menos que a gente nomeie essa molécula 1, 2, 3, 4, tá? Porque essa daqui eu só peguei ela e inverti pra gente saber da onde que começa. E aí a gente tem que começar seguindo as regras. Não é sempre da esquerda para a direita, nem sempre da direita para a esquerda. A gente tem que seguir as regrinhas. Deixa eu ver. Ainda tem 3 slides, acho que eu termino na aula que vem. Vamos, por exemplo, 2. Ver até onde a gente consegue acabar. Se a gente tem uma cadeia aberta com grupo funcional sem insaturação. Se ela não tem insaturação, o número começa sempre pelo grupo funcional e a cadeia principal é a que tem o grupo funcional e o maior número de carbonos possível. Ok? Então, aqui ela tem o grupo funcional e 5 carbonos, que é o maior número possível. Se ela baixasse aqui, ela teria 4 carbonos. Ela teria o grupo funcional, mas ela teria pouco carbono. E essa daqui, ela tem o grupo funcional e ela tem o maior número de carbonos com o maior número de ramificações possíveis.
Então, se subisse de assim, ela teria 5 carbonos. De assim, ela tem 6. Se a gente fosse do álcool para cá, ela teria 4. Então, qual que é a maior forma possível? Daqui para cá. Esse carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Exemplo 3. Cadeia aberta, a inverte. Não tem o grupo funcional, mas ela tem uma insaturação. Aqui ela tem uma insaturação, tá vendo? Só que essa insaturação, ela não vai ser o radical. Por quê? Porque a regra, como o Gustavo tinha perguntado, é aqui, ó. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos e que inclua o máximo de insaturações possíveis. Pode até não ter todas as insaturações no meio, mas ela tem que caber o máximo possível. Então aqui, a gente começa nomeando aqui de 1. 1, 2, 3, 4. Aqui tanto faz, 1, 2, 3, 4. Tanto faz o lado que a gente vai. Mas se a gente vai para um lado, o outro é a ramificação. Por que tanto faz nesse caso? Porque ambos têm o mesmo número de carbonos. Mas a insaturação tem que estar na cadeia principal se ela couber. Aqui, a cadeia principal tem o maior número de carbonos, então 3, 6. Ela poderia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que aqui ele não colocou 7? Porque ele quis deixar... Na verdade aqui deveria ser... Isso eu copiei do livro. Mas o ideal seria ele ter 7 carbonos aqui, porque de qualquer jeito ele teria 2 ramificações do mesmo jeito. Depois eu vou analisar melhor esse exemplo, mas até o momento ele não parece correto. Porque ela poderia ter 7 carbonos aqui, como essa cadeia principal, já que aqui não tem sido mostrada nenhuma dupla, a menos que apagou alguma dupla do livro. Seria a justificativa da cadeia ter menos. Aqui, essa é a cadeia principal. Ela pode ter até menos carbonos do que se você for da esquerda para a direita. Mas por que ela é menorzinha assim? Porque ela tem todas as insaturações possíveis. Ela poderia ter 3, 6, 7 carbonos. Mas aqui no caso, a cadeia principal tem só 5. Ah, mas não é sempre o maior número de carbonos na cadeia principal? Sim, se não tiver insaturação. Se tiver insaturação, coloca o máximo possível que der. Então, antes ter uma molécula de 5 carbonos cabendo todas as insaturações do que uma de 7 com as insaturações no radical. Então, vamos lá. Na química orgânica tem que nomear toda a cadeia pra não se embananar. Nos hidrocarbonetos eu vou te ensinar. Contar os carbonos da cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, ec, zept, octinon, dec, dec, dodec é 12. É assim que se nomeia toda essa cadeia. Contar os carbonos e a insaturação. Veremos se na próxima aula eu já teria aumentado a musiquinha para caber toda a nomenclatura. Acredito que seja um pouco difícil, mas eu tenho potencial, né?